Nessa semana a gente vai acompanhar os principais relatórios gerenciais dos 20 principais fundos aqui do mercado, tá, pessoal? Lembrando que esses percentuais que eu coloco aqui na esquerda seria a representação do índice INFIX. Então, 5,53% do índice INFIX hoje, né, no dia 11/6, compõe o Canip, que é um fundo de papel IPCA, beleza? E aí, eu coloco sempre em laranja e amarelo ou branco, seria basicamente se haveria algum fato importante, né, nessa semana ou não. Então, nos brancos, né, no transparente, quer dizer que não tem nenhum fato relevante, nenhuma informação importante. Já os laranjas, normalmente é um relatório gerencial ou um fato muito relevante, né? E o amarelo é algo mais de atualização de mercado, que não é necessariamente algo essencial para você estar acompanhando. Então, antes de tudo, antes de começar o vídeo, você pode ver aqui a planilha, né? E você pode já identificar quais fundos que a gente vai comentar hoje, beleza? Lembrando que meu nome é Giovanni, eu sou consultor CVM, eu sou formado em economia, eu trabalho como consultor de investimentos na Ticker Wealth, tá bom? Então, se você quiser ter um serviço ali de qualidade, serviço realmente com profissionais da área, por favor, entre em contato, sempre deixo tanto os grupos do Telegram quanto o meu WhatsApp profissional aqui abaixo na descrição, beleza? E fique à vontade em perguntar aqui nos comentários o assunto que você gostaria de saber um pouco mais. Então vamos lá sobre o Canip, fundo de papel IPCA. A gente vê o relatório gerencial, a gente vai dar uma olhadinha aqui nele. Tá? Lembrando que o acompanhamento não é uma análise em si do ativo, mas só acompanhar os números principais. Então, o valor patrimonial 95,71 e o valor de mercado 96,90, ou seja, um fundo de papel que tem ágio, tá bom? Dividendo da cota 80 centavos, dia 13/6. Eu sempre verifico esses números aqui para acompanhar e atualizar na planilha, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o valor patrimonial de 95,71. Esse valor patrimonial, principalmente para fundos de papel, normalmente ele é atualizado constantemente. E aqui nos dividendos eu coloco, né, como você pode ver, o último rendimento, dividendo mensal anualizado, né, última data data do último pagamento, coloco também o dia útil do pagamento normalmente, e o relatório gerencial é até o quinto dia útil. Vou até colocar aqui, ó, terceiro a quinto dia útil, né, do mês, beleza? Vamos lá, então, para o relatório gerencial. TPCA mais 8,47 é um nível de taxa de retorno mediano, tá? Não é um high yield, mas também não é um high grade. Ele consegue trabalhar entre essas duas opções. Taxa de administração 1%, não há taxa de performance e é para investidor qualificado. Aqui, principais movimentações. A gente vê aqui no mês de maio, realizamos investimentos em uma nova operação, CRI, 57,6 milhões e IPCA mais 8,75. Aqui a gente consegue ver a composição da carteira, IPCA 97%, maior parte de CRIs. Aqui embaixo a gente consegue ver resultado gerado no mês, distribuído no mês, ou seja, ele teve um rendimento maior do que o resultado gerado por mês, e reserva acumulada não distribuída, ou seja, nesse mês ele utilizou essa gordurinha, né, entre aspas, que o fundo tinha. Para uma melhor orientação dos investidores, informamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente a variação do indexador referente a 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Isso não é só o Canip, são todos os outros fundos imobiliários, ok? E aí, a série distribuídos em investidores de junho refletem aproximadamente a variação de IPCA referente ao mês de abril, 0,38, e março, 0,16. Então, rendimentos mensais, a gente consegue ver uma evolução conforme o tempo, e o último mês, infelizmente, uma redução mais drástica aqui dos resultados. Agora a gente vai para o KNCR, um fundo também de papel, 5% do IFIX. Aqui o relatório gerencial do dia 5/6. Vamos lá, cota patrimonial 101,22. Último rendimento de R$ 1, tá tudo certinho. Cota de mercado 104,48, ou seja, com o ágio aqui. Então, Canip explorando IPCA e o KNCR explorando o CDI. O KNCR também seguindo a mesma lógica, CDI mais 2,50 não é uma taxa muito alta, mas também não é uma taxa muito baixa para fundo imobiliário, ok? Então, é mais um middle risk mesmo, então risco médio. Para a gente falar um risco mais alto, é acima de 4%, CDI mais 4%, CDI mais 5%, aí sim a gente está vendo um risco um pouco maior nessa operação. CDI mais 2, CDI mais 1, aí naturalmente é um risco bem menor, ok? Rendimento mensal 117% CDI, taxa de administração 1,08, não a taxa de performance e é para investidor público geral.
ok? Aqui principais movimentações, né, 100 milhões de basicamente 20 milhões, CDI mais 2,09 e CDI mais 3,4. Aqui a gente consegue ver o percentual do fundo, a maior parte em escritórios, né, os CRIs no caso. Como vocês podem ver, aqui 104,9 em CRI e CDI, 0,5 em CDI em inflação, LCIs e caixa, então existe uma alavancagem aqui também. Resultado do fundo, a gente consegue ver se estabilizando e, na verdade, reduzindo um pouco também por conta da queda do CDI, né, na queda da Selic, que vai refletir o CDI. Resultado gerado no mês, 94 centavos e distribuído R$1, utilizando aqui a gordurinha que ele tem no mês, ok? Então, a reunião do Copom realizada no início de maio deliberou um corte adicional de 25 pontos percentuais na Selic, atingindo o nível de 10,50, após registrar 6 quedas consecutivas de 50 pontos base. A autoridade monetária reduziu o ritmo das quedas da Selic da última reunião como reflexo de diversos fatores. Conforme o último relatório divulgado pelo Banco Central, é que a Selic deve alcançar um patamar próximo de 10,25 ao final de 2024. Caso esse cenário se materialize, o fundo deverá manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo dos próximos períodos. A gente consegue ver aqui em relação à taxa DI, então o fundo está praticamente mantendo o percentual em relação ao CDI, porque justamente tem os ativos indexados, ok? Mas como a gente pode ver, o valor nominal ele vai reduzindo aos poucos por conta da redução do CDI também. Aqui a gente consegue ver o percentual das principais posições da carteira, 5,9%, 5%, 4,5%, em CRIs que tem uma qualidade um pouco maior, né? Como vocês podem ver, CDI mais 1,86, CDI mais 2,15 e outros CRIs que têm uma rentabilidade maior, naturalmente tem um risco maior também. A XPML, fundo de shopping, a gente vai ver que teve também relatório gerencial. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, taxa de administração 0,85, existe taxa de performance de 20% sobre o que superar o benchmark, que é a IPCA mais 6. Okay? IPCA mais 6 não é uma taxa ruim, não. É uma taxa muito boa, inclusive. Comentário do gestor, aqui também comentando sobre a queda de juros, tá? Durante o mês de maio, tivemos ainda 2 assinaturas de mall para aquisições de shopping. Então, a gente vai primeiro ver aqui o fato relevante, assinatura de mall do Shopping Rio Sul. Divulgou em maio de 2024 assinatura, né, da aquisição de 21% do Shopping Rio Sul. Outro fato relevante, assinatura com a JHSF. Anunciou em maio a aquisição direta e indireta de participação dos empreendimentos imobiliários a seguir listados e detidos pela JHSF. O valor total da transação será desembolsado de 443 milhões, subdividido em 4 parcelas. Então, esses valores vão ser pagos, né? Uma parte já foi paga aqui, né? Mas as outras vão ser pagas no futuro, ok? Aqui vocês podem ver, conferir o fato relevante também completo. Resultado financeiro, então o fundo está conseguindo evoluir no rendimento, principalmente na receita de locação, que isso é o mais importante, né? O valor patrimonial da cota se mantém em 111 e o valor de mercado 116, 117, então o ativo está tendo ágio hoje. Carteira de ativos 57% imóveis, caixa 37%, também por conta das subscrições, e ele já está investindo esses valores, tá, pessoal? Então não se preocupem. Aqui a gente consegue ver as obrigações, que seria basicamente as dívidas, são 4 CRIs, com taxas não tão baixas, né? IPCA mais 7,3, IPCA mais 6,87 e CDI mais 2,75, e periodicidade de pagamento todos são mensais, então todos são pagos de forma mensal, e como vocês podem ver aqui, abaixo o fluxo de amortização vai aumentando conforme o tempo, então realmente o fundo precisa evoluir nos resultados, ou até mesmo tentar amortizar as parcelas lá do futuro, para que não sinta muito nos números do fundo para os anos seguintes. Tá? Aqui a gente consegue ver outra forma, a diversificação da carteira, né? Então, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Shopping da Bahia, que são os maiores ativos. Então, o fundo consegue apresentar bastante ativo, 17, né? Composto por 17 shopping centers. Então consegue ter uma boa diversificação também. A gente vai agora para o MXRF. Já de antemão já adianto que o MXRF está fazendo oferta pública e no dia 11/6, que no caso é hoje, no período da manhã, ele divulgou as informações mais importantes, que eu vou fazer um vídeo separado aqui para vocês, tá bom? Mas saibam que ele está executando ali uma oferta pública para os cotistas. Então a gente vai entrar
mais a fundo em outro vídeo, beleza? Aqui sobre o VISC, fundo de shopping, relatório gerencial também saiu. Vamos lá, né? Então distribuição de R$1, né? O fundo ainda conta com o resultado acumulado não distribuído de 59 centavos, que seria, entre aspas, a gordurinha dele, né, de outros meses. Crescimento no caixa, rentabilidade acima do IFIX. Aqui, como vocês podem ver, o valor vai exceder 2 bilhões. Hoje o fundo está comercializado um pouco mais de 3 bilhões, tá? Então é a menor taxa de administração que eles podem alcançar. Um comentário macroeconômico do gestor. Aqui é bem interessante para vocês que querem acompanhar o mercado, terem uma proximidade ali com quem trabalha no mercado, né? É interessante você sempre ler esses comentários do gestor para você entender o que está acontecendo na macroeconomia, obviamente não só de um fundo, tá? Tenta ler de outros fundos também para você ver que se casam as análises. Atualizações sobre o desempenho do fundo em maio, a distribuição foi de R$1, enquanto o resultado gerado de 75 centavos. Então, 25% do rendimento foi retirado ali das reservas do fundo, tá? Parte da distribuição do rendimento é proveniente do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado. Após a distribuição, o fundo ainda conta com o resultado de 59 centavos não acumulado. Não distribuído, perdão. Beleza? Então, histórico de distribuição, o fundo está conseguindo manter esses R$1 justamente por conta desse resultado gerado em janeiro de 2024, como vocês podem ver, mas não é algo sustentável, né? Dado que o fundo precisa também novamente gerar esse resultado de novo para poder manter esses R$1. Tende a ter uma redução se não houver uma operação do mesmo porte que aconteceu em janeiro. Aqui eles demonstram justamente o que eu comentei com vocês, estimativa de distribuição é de R$1 até 80 centavos, né? Então ali uma faixa, um segmento de valores bem grande, tá? 20% de diferença no rendimento. Por quê? Justamente isso, pessoal. Eles estão hoje utilizando as reservas, mas uma hora tende a acabar essa reserva e o fundo ele vai entregar resultados que eles estão gerando no mês a mês. Então eles geraram em torno de 75 centavos, então eles estão colocando uma faixa de 80 centavos o mínimo. Então eles contam com realmente uma melhora ali do VISC, ok? Então novas estimativas de rendimentos é de distribuição de R$81, conforme divulgado no prospecto da 10ª emissão do fundo, em função do cronograma de recebimento das parcelas das vendas realizadas em 2023, era esperado uma redução do resultado não recorrente do fundo em relação ao primeiro semestre de 2024. Então a gente consegue ver que o fundo consegue ter um desempenho melhor do que o IFIX nesse período aqui que ele foi selecionado, em torno de 7 anos. Aqui a gente consegue ver as obrigações do fundo, tá? Então, taxas de IPCA mais 6,25, PCA mais 7,65, CDI 1,65. A TR, lembrando que ela é utilizada para poupança, tá? Cálculo para poupança. Então, aqui são taxas basicamente pré-fixadas, mas assim, o TR tem, às vezes, um percentual que pode ser um pouquinho maior. Então, a maior parte aqui em um só CRI, na verdade, 61% do total, IPCA mais 6,25, não é uma taxa muito alta, mas poderia ser menor, com certeza, né? Então, PCA mais 5, PCA mais 5,5 já faria uma diferença bem bacana para o fundo. Aqui, cronograma das obrigações, como vocês podem ver, aqui, na verdade, é o contrário, né? O movimento é o contrário conforme os outros fundos, tá? Aqui eles estão pagando grande parte das dívidas justamente para reduzir para os próximos anos. Então, o fundo tende a apresentar melhores resultados no futuro. Mas, obviamente, que o fundo ele tem que continuar fazendo essas operações de uma gestão mais ativa para que ela não seja tão impactada ali por essas amortizações, tá? E os shoppings aqui, né? O portfólio é composto por 29 shoppings em 15 diferentes estados, né? Como vocês podem ver, se você comparar com outros fundos de shopping, o VISC tem uma boa diversificação. Beleza? Agora a gente vai para XPLG, fundo de galpão. Também teve relatório gerencial. Bom, pessoal, o XPLG, lembrando que eu já fiz o comentário dele na semana passada, tá bom? Mas vocês podem dar uma olhadinha também nesse documento que foi divulgado. Bom, pessoal, novamente, né, esse mês inadimplência do fundo equivalente a 3,5 em relação à alocação mensal, 2,4 representados pelo dia, que eu já estou acompanhando faz um tempo aqui com vocês. E o restante responde a um locatário que quitou o referido débito no início de junho de 2024. Então, esses 3,5 deve reduzir. Em consonância com a estratégia da reciclagem do portfólio, visando maximizar a extração do valor dos imóveis, foi divulgado fato relevante 31/5, final do mês passado, referente a duas transações, sendo elas a venda de 49% do Cislog Galeão, localizado em Duque de Caxias, pelo preço de 88 milhões, que foi
foi uma troca, na verdade, pessoal, do imóvel do XPLG por um imóvel do HGLG, que ficam um do lado do outro para evitar ali a livre concorrência, e sim vão trabalhar juntos ao invés de serem concorrentes, eles vão trabalhar como parceiros, tá bom? Basicamente aqui, mas vocês podem ler podem parar para ler aqui. Então, o valor de mercado houve uma queda, né? Então, ainda está sendo comercializado abaixo do valor patrimonial. Então, a gente vai seguindo aqui para baixo, a gente consegue ver a evolução do IFIX, né? E o valor de mercado mais rendimento. Então, ele acaba perdendo um pouquinho para o IFIX, tá, pessoal? Próximo fundo, que seria o Tigar. O Tigar, ele fez uma alteração, pessoal, que eu fiz, inclusive, tem um vídeo para vocês, mas ele fez uma alteração aqui do valor da subscrição, ok? Então, eu fiz um vídeo aqui para vocês, vou deixar até o card, mas houve atualização ali do valor. Como vocês podem ver aqui, o preço de R$ 121,60, tá bom? Então, seria R$ 116,80 mais R$ 4,80, R$ 121,60, tá? Vendo a cota de mercado, acaba fazendo um pouco mais de sentido, beleza? Aqui a gente vai para o PVBI. PVBI ele teve uma queda um pouco maior, agora recentemente. Em relação ao PVI, pessoal, o fato relevante aqui informa a aquisição do Cidade Jardim. Vai ser pago o valor de 280 milhões nessas duas parcelas aqui. E, basicamente, ele tem também 18 meses, levando em conta a renda mínima garantida. Daria 7 centavos por cota, né? Nos próximos ali 1 ano e meio, ok? Já é considerando o número de cotas após a integralização da sétima emissão, desse caso aqui. Então, 7 centavos já considerando essa emissão, né? Essa nova quantidade de cotas do PVBI. Beleza? Deixa eu pegar aqui outro fato relevante. O pagamento da última parcela no montante de 11 milhões do União Faria Lima. Então, ele também cessou ali o pagamento de aquisição de um dos imóveis que tinha no portfólio dele. Bom, o RSR, o fundo de papel, pessoal, a gente vai ver aqui o relatório gerencial dele, divulgado no dia 7/6. Taxa de administração de 0,20, mais consultoria 1%, então no total 1,20. Não tem taxa de performance. O valor por cota de mercado é 89,50 e o patrimônio líquido de 94,10. Então a gente consegue verificar um desconto, né, um deságio em relação ao valor patrimonial. Beleza? Aqui a gente consegue ver nos últimos 12 meses, 9,96. O fundo distribuiu de dezembro de 2017 a 24 um valor de 111%, né, de rentabilidade. Alocações CRI Realiza, CRI Rock e CRI Matarazzo. Taxas de IPCA mais 9,5, outra taxa de IPCA mais 10 e outra CDI mais 6. Como vocês podem ver, são taxas bastante altas. Não é à toa porque o RCR ele é um fundo high yield, tá bom? Então, sabe que se você investir no RCR, você está lidando com operações desse nível aqui, ok? Taxas mais altas e risco mais alto. Patrimônio líquido se mantendo, né? Justamente a ideia do fundo de papel não é ter um aumento de patrimônio líquido, e sim o pagamento de juros mais altos já no mês de forma integral, né? Então, o lado negativo disso é que no longo prazo, como o patrimônio se mantém, ele na verdade está perdendo poder de compra, porque toda correção de inflação, toda correção de juros é paga no rendimento. Então, por isso que é importante você sempre dar uma olhadinha na composição da sua carteira, ter fundo de tijolo também para você não evitar esse tipo de acontecimento, tá? Principalmente no longo prazo você pode sentir, infelizmente. Então, valores por os ativos, né? Como vocês podem ver, 2,2 bilhões de CRIs, 120 milhões de FIIs, 78 milhões de imóveis, cotas de fundo de investimento, 64 milhões de instituições com liquidez diária, né? 64 milhões, isso aqui é basicamente caixa, outros ativos e total do ativo 2 bilhões e meio. Então aqui a gente consegue ver os percentuais, aqui a gente consegue ver os LTVs, então quanto maior, na verdade, pior, tá? Mais arriscado. E quanto a gente vê, assim, por exemplo, 113%, isso é uma grande preocupação, tá bom? Basicamente para a gente investir justamente porque a garantia aqui, na verdade, não está cobrindo o valor que ele está emprestando. Então, na verdade, o valor que está emprestando é maior do que a própria garantia. Isso é um ponto negativo, né? Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem que ficar atento a isso. A gente consegue ver os percentuais aqui do patrimônio. Eles não colocaram de forma decrescente, só colocaram aqui de forma alfabético, né? Isso eu acho um pouco ruim para o cotista, né? Poder visualizar
Aqui a gente consegue ver a distribuição por indexador, maior parte IPCA, mas também tem CDI e IPCA sem variação negativa. Muito bom. Bom, seguindo para o próximo fundo, pessoal, o HSML, um fundo de shopping. A gente consegue ver que houve também um comunicado de mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui. A partir dessa data, inclusive, iniciou o período para exercício de direito de subscrição de sobras e montante adicional no âmbito da quarta emissão das cotas. Então, até dia 12/6 e 13/6 no escriturador, ok? Então, como vocês podem ver até no cronograma, início do período de exercício de direito de sobras, do dia 7/6 até 12/6. Então, hoje você pode já subscrever se você já aproveitou essa oferta. Já o relatório gerencial, vamos dar uma olhadinha. Taxa de administração 1,05, taxa de performance 20% sobre o benchmark, IPCA mais 6, patrimônio de quase 2 bilhões de reais, 80 centavos por cota. Inclusive, eu fiz os comentários do HSML no grupo pessoal do Telegram também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Projeção de distribuição, 80 centavos por cota até 82 centavos, que dá um dividendo próximo dos 10% ao ano. Ele é um fundo de tijolo, tá? Lembrando, então, essa taxa é boa sim. Aqui a gente consegue ver as obrigações do fundo, são taxas maiores, né? IPCA mais 6,9, 7,6, CDI mais 2,8, 2,7. Como vocês podem ver aqui, o fundo, né, o índice de alavancagem líquido atual do fundo, após pré-pagamento realizado na terceira emissão, é de 19,2. A expectativa é que, uma vez concluídos os recebimentos das parcelas referentes à alienação de 30% do Pátio Maceió, o índice chegue a 13,3. Então, o fundo do HSML está trabalhando para diminuir essa alavancagem que ele tem ali atualmente. Então, hoje ele tem em caixa 180 milhões, basicamente, e como a maioria dos fundos trabalha, as amortizações sendo maiores conforme o tempo seja mais distante. Então, o fundo ele quer sim fazer essas amortizações, principalmente pegando essas parcelas um pouco maiores, tá? E diminuindo essa alavancagem, que naturalmente a alavancagem representa risco. O HSML é um ativo que ele faz compra de imóveis, trabalha com a renda deles para pagar essas dívidas, ou até mesmo faz venda dos imóveis para liquidar essas dívidas e ter o ganho de capital no final, ok? Não deixa de ser um ativo interessante, mas ao mesmo tempo é um risco adicional porque a taxa o índice aqui de alavancagem é um pouco alto, tá? Aqui o portfólio, né, são 3, 6, 7 ativos. Agora o TRXF, um fundo de renda urbana, está quase acabando. Hoje, naturalmente, como tem bastante relatório gerencial, tende a demorar um pouco mais, né? Natural. O TRXF também, pessoal, eu fiz um comentário ali no grupo do Telegram, tá? Se você quiser dar uma olhadinha. Valor patrimonial, cota patrimonial, né, 106,17. Taxa de performance 20% sobre IPCA mais 6. E a taxa de administração 1%. Taxa de vacância 0%, né, cota de mercado 108,90. Aqui a gente consegue ver um ágio, né? Você consegue ver que está mais caro do que o valor patrimonial. Número de investidores, né, evoluindo conforme o tempo, considerações do mês. O fundo trabalha com duas estratégias, alocação tática e alocação estratégica, basicamente. Então, a tática é investimento em FIIs que tem ótima liquidez, bom carrego e que estejam com uma boa oportunidade de preço. A alocação funciona mais como uma gestão de caixa a curto prazo, buscando maximizar os retornos da renda fixa. E estratégico é investimento em FIIs que entendemos haver sinergias com o portfólio imobiliário e com a estratégia do fundo e de visão de longo prazo. Nesse caso, a análise é quase toda voltada para imóveis e entendemos que o FII funciona como uma casca para aquisição direta de um portfólio imobiliário que traz diversificação potencial e retorno. Hoje, a estratégia corresponde a 10% do PL. Aqui a gente consegue ver os resultados, né? Resultado por segmento. Então, receita imobiliária, rendimento imobiliário, receita financeira, despesas operacionais, despesas financeiras e reserva de lucro. Como vocês podem ver, despesa financeira está bastante relevante. A gente vai ver o porquê. Histórico de distribuição da cota, 90 centavos, basicamente, com resultados ali semestrais elevando um pouquinho o rendimento. Diversificação da carteira e estrutura financeira. 100% varejo, maior parte, né, em imóveis, mas também investimento em fundos, né, e outros modelos de investimento. Tipo de contrato atípico. Tem uma alta exposição a um inquilino só, né? Então 3 inquilinos representam mais de 60% ali da posição do fundo, então um risco maior,
mas naturalmente são contratos, como são contratos atípicos, eles têm mais garantias, né? Saldo remanescente, né? Então total de meses de multa, saldo remanescente ainda tem muito tempo ali para caso rompa, né, algum contrato, eles têm uma garantia interessante. E como vocês podem ver, vencimento dos contratos 2032, 3%, 2035, 45% e mais 2041, 46%. Então por isso que é um fundo que ele é visado no mercado. De estrutura de capital e securitização do TRXF, então eles têm aqui um valor de dívida, tá, pessoal? De dívidas mais baixas, IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Bom, sobre o KNHF, tá? Ele é um fundo que a gente não acompanha normalmente, mas ele entrou aqui nos principais fundos do IFIX e também teve relatório gerencial no dia 6/6. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, o patrimônio líquido é de quase 2 bilhões, valor patrimonial de 99,83. Aqui a gente vai ter que atualizar essas informações, né? Então, basicamente, a gente vai ter que apagar tudo aqui, porque estava outro fundo. E o KNHF, ele é um hedge fund, né? Então ele trabalha com CRI, fundo imobiliário, tijolo, ações e projetos de desenvolvimento. Cota patrimonial de 99,83. Então 99,83. Então o último rendimento foi no dia 12/6, 90 centavos. 12/6, 2024. Lembrando que essa planilha eu vou atualizando conforme vão aparecendo mais dados, tá bom? Taxa de administração 1,20, não há taxa de performance. E também é público geral, né? Outro fundo do Kinea. Questão de percentual, né? CRI representa 11%, né? Ligado ao CDI. CRI ligado à inflação 48%, cotas de FIIs 14%, imóvel 18,7%, LCI 15,6%. Dividendos, resultados gerados, sempre pagando um pouquinho menos do que teve de geração, então de forma saudável. Aqui as principais movimentações, né, os três ativos aqui, incluindo na carteira. IPCA mais 9, CDI mais 3,4, IPCA mais 8,75. Aqui principais movimentações na carteira de FIIs, galpões logísticos principalmente. E a gente consegue ver o retorno da carteira, comparação IFIX, então consegue ter um retorno bem maior, né? O dobro aqui desse período. Claro que esse período também é muito curto para a gente poder tomar e falar qualquer conclusão, tá? E rentabilidade passada não representa rentabilidade futura, tá bom? Valores a pagar, 3,2 do PL. Valores a pagar de São Luís, 6,4 do PL. Né? Caixa total, 16,3 do fundo. Então, ele tem uma relação ali, tem alavancagem, mas ele tem uma questão aqui de caixa bem saudável para o fundo, tá? Então, ele não tem tanto problema em relação a isso. Resultado gerado no mês, R$1, distribuído 90 centavos, reserva acumulada de 24 centavos. Aqui a gente vê o portfólio, percentuais bastante moderados, né? Em cada CRI. Aqui, carteira de FIIs 12,8, imóveis 17,1. Receita por índice de reajuste, a gente consegue ver o portfólio imobiliário aqui. Beleza, pessoal. Aqui lembrando, não é para ser uma análise, e sim um acompanhamento de mercado. Desculpe o tamanho do vídeo, porque realmente principalmente no começo do mês, até o 5º dia útil, o 6º dia útil, tem bastante relatório gerencial. Nesse vídeo a gente falou sobre vários fundos, né? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então 11 na verdade relatórios gerenciais e o MXRF que vai ter a subscrição que eu vou fazer um vídeo para vocês. Então, tomara que tenham gostado do vídeo. Sei que foi um vídeo bastante exaustivo, mas fiquem acompanhando o canal para as próximas atualizações, beleza? Até o próximo vídeo e boa semana!